Então vamos embora. Hoje o tema da mensagem é show preguiça. Já vira para amigo do seu lado aí e fala assim: eu sou preguiçoso. Aí você fala assim: eu não sou preguiçoso não, tá amarrado. Mas às vezes você passou o dia inteiro hoje parecendo essa galinha aqui, ó, deitado na rede, deitado na cama. Você fala assim: essa aqui é a galinha baiana. Não pode falar mal de baiano não, porque eu sou baiano. Não pode falar mal de baiano não. Isso é xenofobia. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre show preguiça. A gente está na série de mensagens e o tema da série de mensagens é galinha não dá ovo. E talvez você fale assim: é óbvio que galinha dá ovo. Mas gente, a galinha não dá ovo. Eu pelo menos, eu cresci na roça. Então eu cresci e na minha casa sempre teve galinha. Eu cresci na roça e não teve nenhum dia em que eu acordei com a galinha bicando a minha porta. Quando eu abri, ela estava com uma bandeja cheia de ovo e fala assim: tá aqui os ovos para você. Não teve nenhum dia, mas teve vários dias que eu tive que ir lá, expulsar a galinha lá de onde ela estava, colocar a mão no ninho e pegar os ovos. Então a galinha, ela não dá ovo, a galinha ela bota ovo, você tem que ir buscar o leite. Igual a vaca não, você tem que buscar o ovo. É igual a vaca não dá leite. A vaca, ela tem leite ali, mas você precisa ir lá buscar. Então a vida é a mesma coisa. Às vezes a gente vive esperando as coisas acontecerem. Não, é a lei da atração. Se eu pensar muito numa coisa, o universo vai me entregar. Gente, se você ficar parado pensando, sabe o que o universo vai te entregar? Porcaria nenhuma, porque não é assim que funciona a vida. Então a galinha não dá ovo, ela não dá nada na sua mão, e a vida também não. Então, quando a gente fala de viver uma vida próspera, que é o que nós estamos conversando nessa série, financeiramente próspera, saudável, abençoada, tem a ver com você não ficar esperando as coisas acontecerem para você, mas você se posicionar e correr atrás daquilo que você quer, porque Deus, Ele não vai chegar até você e falar assim: nossa, como você está calado, né? Quer saber? Fazer você ser um grande líder. Eu nunca vi ninguém falar assim: nossa, você é tão quietinho, né? Toma aqui um diploma de médico. Nunca vi ninguém fazer isso. Nossa, você está tão calado ultimamente, né? Está tão quieto. Toma aqui, vai jogar na seleção brasileira. Não existe isso. Por quê? Porque se você tem um sonho, você precisa correr atrás do seu sonho. Se você ficar parado, sabe o que vai acontecer? O seu sonho também vai ficar parado. Então, da mesma forma que a galinha não dá ovo, a vida não é fácil. Quando nós falamos de prosperidade, que é o assunto que nós estamos falando aos domingos, mas também no Eleve, prosperidade não só financeira, mas em toda a nossa vida, precisamos entender que existe uma parte que é um esforço nosso. Então Deus, Ele não simplesmente vai ficar abençoando você se você não faz nada. Quando a gente olha para as escrituras, para quando Jesus, ele começa a chamar os discípulos, é engraçado porque Jesus, ele não chama nenhum discípulo que estava à toa. Quando Jesus chama os discípulos, todos eles estavam trabalhando, ou seja, Deus, ele tem prazer em ver você fazendo alguma coisa. Não significa que você não pode descansar, mas significa que você precisa ter a mentalidade de que você não está aqui na vida só para esperar a vida passar, mas você está aqui para realizar aquilo que Deus tem para você, amém? Amém? E a Bíblia fala, Eclesiastes 11:4, quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ou seja, quem fica olhando para o céu, nunca planta, também nunca vai colher. Quem fica esperando a hora certa, talvez a hora certa nunca vai chegar, e aí você nunca vai viver aquilo. Então não, eu estou esperando a hora certa para fazer isso, estou esperando a hora certa para estudar isso, eu estou esperando a hora certa para fazer aquilo. Gente, a hora certa era ontem. Hoje você já está atrasado para fazer aquilo que Deus tem para você. Então a hora certa para obedecer a Deus é agora. A hora certa para viver o que Deus tem para você é agora. Então não dá para a gente ficar esperando o momento, o timing perfeito. Ficar farmando aura, entendeu? Esperando. Vai ficar farmando aura. Farmar aura é obedecer a Deus. Farmar aura é viver o propósito de Deus para você. Já viu o cara farmando aura lá no barco, no mar? Aqui ó, cumprindo o propósito de Deus, vamos embora. Isso é farmar aura. Então, quando a gente fala de prosperidade e de não esperar o ovo, não esperar a vida acontecer, não esperar um milagre bater na sua porta. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa falar show preguiça. E eu sei que talvez você nunca vai admitir que você é preguiçoso, mas eu queria confessar uma coisa para você: todo mundo é preguiçoso. Todo mundo é preguiçoso. Todo mundo prefere dormir mais um pouquinho. Todo mundo prefere ficar mais um pouquinho na cama. Todo mundo prefere ficar em casa vendo filme do que trabalhar, do que estudar. Você fala assim: não, eu prefiro estudar. Você é mentiroso. É impossível. Como é que você fala assim: não, eu prefiro estudar do que ficar vendo Netflix? Que isso? Tu é doido, é?
Eu prefiro Netflix 1000 vezes, ô louco, 1000 vezes, estuda para mim e para você então. Então todo mundo é um pouquinho preguiçoso, porque nós sempre vamos querer aquilo que é mais fácil. Preguiça é você escolher o caminho mais fácil. Então nós vamos conversar aqui hoje sobre isso. Show preguiça, porque o preguiçoso ele não vive os propósitos de Deus. O preguiçoso ele não realiza nada. O preguiçoso ele vive sonhando, mas ele nunca conquista nada. Então o preguiçoso é o eterno sonhador, e eu sei que aqui no Volts não tem nenhum preguiçoso, amém? Tem uns que estão com preguiça até de falar amém. Amém? Amém, vamos embora, não tem preguiçoso aqui não, todo mundo animado. E a Bíblia vai falar em Provérbios 6, e a gente vai conversar um pouco sobre esse capítulo aqui. Provérbios 6, do 9 a 11, está escrito assim, presta atenção: até quando você vai ficar deitado? Tem aí? Tem aí no telão? Agora que eu vi aqui no telão, botaram um ratinho aqui, né? Sei lá, não faz sentido não, mas tá bom. Vamos lá, lê comigo aqui. Quando eu parar, você fala a palavra que eu falar, tá bom? Não entendeu? Quando eu não falar, é para você falar. Quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu? Tirando uma? Cochilando um pouco? Cruzando um pouco os? Para? A sua pobreza, como um? Meu Deus, e a sua necessidade lhe virá como um homem? Meu Deus. Então a Bíblia fala assim: até quando, preguiçoso, você vai ficar deitado, com o braço cruzado, esperando? E aí ele fala assim: a sua necessidade, ela vai vir até você como um bandido. A sua necessidade, a sua pobreza, ela vai vir até você como um assaltante. Por quê? Porque você ficou tanto tempo parado, tanto tempo sem fazer nada, que na hora que você precisou fazer alguma coisa, você não se preparou para aquilo. Então você ficou tanto tempo esperando, sabe aquela prova que você precisa estudar, que você sabe que tem aquela prova no final do ano, seu abençoado, aquela prova que você precisa tirar 8 para passar, porque você não fez um trabalho que era só você ir lá e apresentar, e aí você não apresentou e agora você precisa de ponto naquela prova. Quem nunca, né? Aí sabe aquela prova, essa prova, que aí você sabe que você precisa estudar, é daqui a 2 semanas, aí você fala assim: amanhã eu estudo. Aí amanhã você fala: segunda-feira eu começo. Aí segunda-feira você fala: hoje não vai dar. Aí terça-feira você nem lembra, quarta-feira você nem lembra, quinta-feira você nem lembra, sexta-feira você nem lembra, sábado você fala: hoje eu preciso estudar, mas hoje tem GDC. Aí você vai no GDC, tem que ir mesmo, mas tem que estudar também. Aí você não estuda, aí domingo você não estuda, aí a prova é na segunda. Aí quando chega a prova na segunda, você fala assim: nossa, era hoje a prova. E aí você não se preparou. É isso que o texto está falando. Até quando você vai ficar enrolando? Vai chegar até você aquilo que você deveria ter se preparado. Até quando você vai ficar esperando? Gente, tem situações na sua vida que Deus está esperando você ficar pronto para Ele te entregar. Tem bênçãos que você ainda não recebeu, porque você não se preparou para elas. Tem coisas que você ainda não viveu, não é porque Deus não quer te dar, é porque você não vence a preguiça e se posiciona. Elton, como assim? Para pensar um pouquinho. Gente, eu já contei aqui várias vezes. A coisa que 6 anos da minha vida, a coisa que eu mais odiei durante 6 anos, eu ia para a aula de inglês. Eu odiava, I hated. Eu odiava a aula de inglês, com todas as minhas forças. Todo dia eu falava assim para minha mãe: I don't wanna go. E ela falava assim: stop, you will go. E eu falava: no, I want Clash Royale. E ela: you have, study. E eu não queria ir 6 anos, todo dia eu brigava com a minha mãe, todo dia: mãe, eu não quero ir. No último ano, na formatura, eu não fui, porque ela falou assim: quer saber, você não quer ir, não vai. Eu não fui na formatura, mas tudo bem também, consegui faltar um dia. 6 anos estudando inglês, gente, 6 anos, mesmo sem querer, eu fiquei very good, né? Não tem jeito, 6 anos, pô. Aí eu cheguei aqui em São José dos Campos, vim morar aqui. Meu primeiro semestre aqui, veio um pastor americano para cá. Eles precisavam de alguém para traduzir. E eu não queria, mas eu falava inglês. De repente, falaram assim: Elton, fiquei sabendo que você fala inglês. Na hora veio assim, eu lembrei da cena da minha mãe: you have, study. Aí eu falei: eu falo inglês, eu estudei, tem que ir. E aí eu traduzi aquele pastor, farmando aura, filho. O pastor orando por cura, e eu assim, ele, more fire, e eu, mais fogo. E ele, healing, aí eu, cura,
Você é louco, eu estava farmando hora, tinha acabado de chegar na igreja. Mas o que foi isso, gente? Era uma oportunidade que apareceu, mas eu só pude viver aquilo porque eu me preparei para aquilo. Há 2 anos atrás eu fui fazer uma viagem missionária para a Albânia. Aí você fala assim, ô louco, o Elton? Era o melhor que tinha para ir? Não, mas eu era o único que falava inglês e estava disponível. Se a minha mãe tivesse deixado eu faltar, se a preguiça tivesse me vencido, talvez eu não estaria vivendo várias coisas que eu vivo hoje. Se a preguiça tivesse me vencido. Talvez tem várias coisas que você está enrolando para viver, que você não sabe, que elas vão abrir portas para você lá no seu futuro. Então não deixe a preguiça te vencer e se posicione e se prepare para o que Deus tem para você. You have to study. Se prepara, você não sabe o que Deus tem para você, então esteja preparado para tudo. Eu sou assim. Eu penso assim, eu não sei o que Deus vai pedir, então eu vou estudar todas as matérias, então eu vou me preparar o máximo que eu puder. Eu gosto de estudar idioma. Há uns 2 anos atrás eu comecei a estudar mandarim. 1 mês depois eu desisti. Mas eu tentei, é loucura. Então você que é um adolescente, você que agora você tem tempo, gente, de verdade, quando eu era adolescente, sabe o que eu fiz? Eu era viciado em Clash of Clans. É um joguinho. Clash of Clans, você nem sabe, tá vendo? É o Clash Royale do passado. Gente, eu tinha uma vila CV, tipo, CV13, sei lá. Na época era hypadíssimo. E eu gastava o meu tempo, eu gastei dinheiro naquele negócio. Gastava muito tempo naquilo. No LOL, gente, no LOL, você é louco, eu era tipo assim, diamante no LOL, jogava muito LOL. Horas que eu joguei naquilo. Esses dias eu abri lá o meu computador, aí tinha quantas horas eu gastei de CS. Eu não vou nem falar para você não assustar. Da minha adolescência. E eu fiquei pensando assim, se eu tivesse orado 1% dessas horas aqui, eu ia ter até asa hoje, tão crente que eu ia estar. E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, quanto tempo eu joguei no lixo quando eu era adolescente? Quanto tempo eu joguei fora? Olha para a sua vida aí, quanto tempo que você está jogando no lixo? Quanto tempo? Aquela série que você maratona, que 1 semana depois você nem lembra do que ela fala. Aquela série que você maratona de novo, tá vendo? O Conrad, o Jeremy, de novo. De novo. Para de jogar o seu tempo fora. Se prepara. Qual foi a última vez que você estudou? O Enem é amanhã. Você está assim, meu Deus, vou ter que aprender o Enem inteiro numa noite. Você não vai conseguir. Então a gente precisa se preparar, aprender a gerir o nosso tempo, isso é sabedoria. Deus quer muito te abençoar, amém? Quem quer ser abençoado? Mas como é que funciona? Como que funciona uma vida próspera? Primeiro, Deus te abençoa. Depois, você trabalha. E depois você é um bom mordomo daquilo que Deus te dá. Gente, eu posso falar uma coisa aqui, que talvez vai decepcionar muitos de vocês, tá? Mas o desejo de Deus não é que você fique rico apostando. O desejo de Deus não é que você fique rico postando um videozinho na internet, um videozinho qualquer. Por quê? Porque Deus ele te abençoa por meio do trabalho. Sabe quem que te entrega coisa fácil? Quem que te entrega na mão? O diabo, porque ele não está nem aí para você. Deus ele quer ver você responsável. Deus ele quer ver você se esforçando. Então eu tenho que parar de me divertir. Não é isso, pode ver a sua série, pode fazer tudo, fica à vontade. Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Tô brincando, também não é assim não. Tô brincando, você pode fazer um monte de coisa, mas você precisa ter sabedoria com o seu tempo. Você pode ver a sua série, mas você não precisa ver a sua série toda noite até 6 da manhã. Você pode organizar melhor o seu tempo, você pode ser sábio, você pode deixar de escolher sempre o caminho fácil e honrar aquilo que Deus colocou sobre você. Vocês estão comigo aqui? Você tem muito potencial. Você tem muito potencial, dentro de você existe muito potencial, você pode ser o que você quiser, você pode escolher a sua profissão, você pode correr atrás dos seus sonhos, não existe limites para o seu futuro, você está construindo o seu futuro. A única coisa que pode atrapalhar você de viver o que Deus tem para você, é a sua preguiça, é se você não se preparar para aquilo. Então, essa noite a gente vai orar para a gente se livrar da preguiça, para a gente se livrar de ser procrastinador, de enrolar aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. Gente, igual eu falei aqui, preguiça é escolher o caminho fácil. É muito mais fácil mexer no TikTok
do que estudar para uma prova. É muito mais fácil ignorar uma pessoa do que ter uma conversa difícil. É muito mais fácil colocar debaixo do tapete do que pedir perdão. Mas se nós estamos aqui, se nós queremos viver o que Deus tem para nós, é porque nós não queremos uma vida fácil. Nós queremos a vida que é correta, a vida que Deus tem para nós. E deixa eu te falar, o seu maior exemplo, se você está aqui, o seu maior exemplo tem que ser Jesus. Olha para a vida de Jesus. Você acha que foi fácil a vida de Jesus? Meu Deus, eu olho para a vida de Jesus, eu fico cansado só de olhar. Imagina de viver o que ele viveu. Então, preguiça é escolher o caminho fácil. Escolha o caminho correto. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A vida não é um morango, a vida ela é difícil. Você não é um turista, você é alguém que nasceu com uma missão. Você nasceu para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Então não viva como se você estivesse na Disney. Não viva como se você fosse o Mickey. Viva como se você fosse um filho de Deus, porque de fato você é. Amém? Então vamos lá, 3 passos aqui para você vencer a preguiça de acordo com Provérbios 6. Primeiro passo, aprenda com a formiga. Vamos lá, de novo, daquele jeito lá. Aparece aí o versículo na tela. Observe a seu, reflita nos caminhos dela e seja, ela não tem nem, e ainda assim, as suas provisões e na época da colheita junto o seu. Gente, a Bíblia fala para você, aprenda com a formiga. O que a formiga faz? Quando está calor e está sobrando alimento, ela junta alimento, porque ela sabe que no frio ela não vai ter como buscar, então ela junta o suficiente, ela estoca alimento, não estoca vento, ela estoca alimento, para quando ela for precisar. Então aprenda com a formiga. Ei, se hoje você tem tempo, amanhã você não vai ter, então aproveita o tempo hoje, para fazer o que você não vai poder fazer amanhã. Se hoje você tem a noite livre, estuda alguma coisa, se prepara para alguma coisa, faz um curso. Por quê? Porque amanhã talvez você não vai poder mais, sua vida vai estar muito corrida. Então hoje talvez você vai para a escola de manhã e à tarde você não faz nada, à noite você não faz nada. Aproveita para fazer alguma coisa, estuda alguma coisa além. Eu não gosto de nada. Estuda por que você não gosta de nada, daqui a pouco você vira um psicólogo. Eu gosto de espaço. Sei lá, começa a ver uns vídeos de Saturno, Júpiter aí, mas veja alguma coisa que vai trazer sabedoria para você, vai te deixar mais inteligente. Não passa o dia inteiro vendo o Paulinho louco, não passa o dia inteiro vendo o Kings League, não passa o dia inteiro vendo o Casimiro, não passa o dia inteiro vendo Virgínia e Vinícius Júnior. Inclusive, o que é aquilo? Que casal é esse? É uma aberração. Eu sei que o Vinícius Júnior vê o Volts, desculpa, Vini, mas pelo amor de Deus, né, pai? Minha vida não é cinema, né? Me ajuda aí. Gente, então, mesmo sem ter chefe, a formiga, ela planeja. Mesmo sem ter ninguém cobrando ela, a formiga, ela se organiza. Cara, se você precisa o tempo todo, você menino, você menina, se você precisa o tempo todo de alguém ficar no seu pé, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, você não está sendo sábio. Você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o que você tem que fazer, então vai lá e faz. Não precisa ficar pedindo alguém mandar, não precisa ficar esperando alguém mandar. Você sabe, aprende com a formiga. Não precisa ter alguém no seu pé o tempo inteiro. Não espere o inverno chegar para pensar na sua provisão. Talvez hoje você tenha um tempo que você não terá amanhã para estudar um idioma, para fazer um curso, para se preparar para um sonho, para juntar dinheiro, para estudar sobre gestão financeira. Aprende hoje para se preparar para o seu futuro. Talvez hoje você fale assim, eu não tenho nenhum dinheiro, mas você pode aprender sobre economia, sobre investimento, para o dia que você tiver dinheiro, você não gastar ele de maneira boba. Então aproveita o que você tem hoje, que é tempo, que é o seu bem mais valioso. Aproveita o seu tempo, aprenda com a formiga. Segunda coisa aqui para vencer a preguiça: cancele as suas desculpas. Vamos lá, põe o texto aí. É o texto que a gente leu no começo. Até quando você vai ficar preguiçoso? Quando de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para... Gente, o preguiçoso aqui, ele é retratado como alguém que está sempre adiando o momento de agir. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. O preguiçoso, ele é aquele que ele está sempre assim, não, daqui a pouco eu vou. Não, daqui a pouco eu faço. Não, daqui a pouco eu vou. Acaba o culto aqui, a gente fala assim, homens, a gente precisa de ajuda para arrumar as cadeiras. O preguiçoso, ele já vai assim, ó. Igual aquele meme do Homer, que ele entra na moita. O preguiçoso aqui, ó. Já esconde na hora, filho. Esconde. Se alguém para arrumar as cadeiras.
Ele some, porque ele é preguiçoso e ele está sempre adiando. Não, daqui a pouco eu vou ali minha mãe está me chamando, eu vou ali nela. Sua mãe está dormindo, nem saiu de casa ainda. Não, eu vou ali e tal. Gente, então o preguiçoso, ele sempre adia, ele nunca está na hora de começar, nunca está na hora de fazer alguma coisa. Deixa eu falar para você, daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Tantos sonhos que você tem, se você tivesse começado no começo do ano, talvez hoje você estaria realizando, mas como você está esperando o momento perfeito, você nem começou. Então para de dar desculpa, eu estou por conta daquilo, por conta disso, eu não sei, eu não quero saber, faz alguma coisa, estuda, pede ajuda de Deus, pede ajuda dele, pede ajuda para alguém, pede ajuda do seu líder, pede ajuda para o seu amigo, mas não fica parado. A gente fala assim, a gente tem uma falsa ideia de que a vida foi feita para curtir. Quem que falou isso para você, que a vida foi feita para curtir? Curtir é no Instagram, no Facebook. A vida foi feita para você viver o que Deus tem para você. Então não é só ficar curtindo todo dia, esperar o dia passar, fazer tudo que eu quero. Ei, Deus, o que você tem para mim hoje? É isso que eu quero fazer. Deus, o que você tem para mim hoje? É isso que eu quero fazer. Eu tinha um cachorro, chamava Hannah. Pensa num cachorro. Quem tem cachorro aí? É bom ter cachorro, mas eu tinha esse cachorro, chamava Hannah. E a Hannah, gente, como posso explicar? Ela era o cão chupando manga. Gente, o bicho era endemoniado, não tem explicação não. Eu não sei de onde veio aquele cachorro, não tem explicação. O cachorro, ele era assim, eu morava no interior, mas era tipo num sítio assim lá do meu pai. E aí do lado tinha um outro sítio de um cara que tinha muita grana, o cara tinha muita grana. E o cara, ele tinha um viveiro cheio de aves famosas não, né, que nunca vi uma ave famosa, mas tipo assim, cheio de aves raras. Gente, a Hannah, minha cachorra, teve um dia que a gente achou ela dentro do viveiro, sozinha. Ela comeu todos aqueles passarinhos. Aquele cachorro era uma peste. E aí meu pai, eu vou matar esse cachorro! Teve que pagar lá os passarinhos do cara. E eu só assim, não pai, ela não sabe, pai, ela não sabe. Ela é só um cachorrinho, pai. Ela é só um cachorrinho, não sei. Meu pai, vou matar esse cachorro! E foi essa guerra lá em casa, né? Gente, só que a Hannah, ela fazia isso constantemente. Toda semana ela fazia isso. Ela comia alguma coisa de alguém. Ela comia alguma coisa minha, meu chinelo, meu tênis, o sofá da minha casa. Gente, aquele cachorro, ele tinha uma fome incansável. Parece você quando chega da escola. Ele come até o prato se deixar. Gente, aquele cachorro era terrível. Mas aquele cachorro tinha uma coisa que eu achava engraçado, que era assim, não importava. A gente podia bater, a gente podia falar, a gente podia prender, a gente podia chamar o exorcista. Não interessa o que a gente fazia naquela casa, naquela cachorra. Não interessa, é um cachorro. Então a única coisa que ele sabe fazer é seguir as suas próprias vontades. Deu vontade de fazer isso, eu vou fazer. Deu vontade de fazer aquilo, eu vou fazer. Por quê? Porque é um cachorro. Então ele vive uma vida assim nos prazeres dele. Eu vou fazer xixi aqui, eu vou fazer xixi. Eu vou fazer as fezes ali, eu vou fazer as fezes ali. Por quê? Porque ele é um cachorro. Ele não consegue se controlar. E aí ele vive uma vida preguiçosa, ele faz o que ele quer. Às vezes o mundo está falando para você que ser livre é fazer o que você quer. Fazer o que você quer não te faz livre, te faz ser um cachorro na mão do diabo. Nós não estamos aqui para viver seguindo as nossas vontades. Deu vontade de namorar alguém da escola, eu vou namorar. Aqui ó. Deu vontade de ficar com alguém na minha escola, ter uma conversa. Eu sei que é errado, mas eu estou aqui para curtir. Gente, nós não estamos aqui para curtir a nossa vida, nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus. Então nós não podemos ser preguiçosos de achar que só porque deu vontade de fazer algo eu vou fazer. Não deu vontade de estudar, eu não vou estudar. Não deu vontade de obedecer, eu não vou obedecer. Ei! Quem vive, guarde isso no seu coração, quem vive pelas vontades é a Hannah. Você vive pelo que Deus tem para você, amém? Então é isso aí. Quando você ficar com preguiça, quando você tiver preguiça, você lembra da Hannah. Quando você tiver preguiça, você lembra da Hannah. Eu não sei se tem uma foto dela aí, eu acho que não vai ter, que eu não mandei também, nem sei porque eu falei, lógico que não vai ter. Mas tá tudo bem também. Mas era um husky siberiano, gente. Eu tinha um sonho de ter um husky siberiano. Sonho, cachorro de olho azul. Se eu soubesse que era o dragão branco de olhos azuis, eu nunca tinha comprado. Mas tudo bem. Aí fala assim, o que aconteceu com a Hannah? Eu não sei. Acho que Deus levou. Sei lá. Acho que ela está guardando o portão do inferno lá, não sei, que cachorro era assombrado. Mas vamos lá. Tô brincando, tadinha. Várias lembranças boas dela.
Eu e ela apanhando do meu pai junto. Ai, era maravilhoso. Vamos lá. Então não seja alguém que passa o dia todo esperando o seu futuro chegar. Construa o seu futuro com Jesus, amém? Construa o seu futuro abençoado. E a última coisa aqui, para você vencer a preguiça. Viva com... Calma aí. Viva com... Vamos ler, Provérbios 6:11. A sua pobreza como um... E a sua necessidade virá como um homem. Gente, a vida é clara. A vida é clara. Só vai colher aquele que planta. Não adianta a gente querer ser alguma coisa que nós não estamos nos preparando para ser aquilo. Gente, eu não sei qual é o seu sonho, mas o meu sonho sempre foi ser astronauta. Mas eu nunca pesquisei como é que faz para ser astronauta, então é óbvio que eu não ia virar astronauta. Eu só queria que um dia alguém chegasse na minha casa com um capacete e falasse assim, bora para a Lua? Bora para a Lua, é isso. E nunca ia acontecer. Mas talvez se eu tivesse me preparado para aquilo, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que Deus colocou no seu coração? Onde você se vê daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, profissionalmente, na sua família, nas suas emoções, qual é o seu sonho? O que você está fazendo para chegar até lá? O que você está fazendo para viver o seu sonho? Ah não, quando eu tiver 18 anos eu penso nisso. Deus não está esperando você fazer 18 anos, Deus quer usar você agora. E você pode viver com sabedoria agora, se preparando agora para o seu sonho. O que Deus te chamou para fazer? Você não precisa esperar alguém orar por você e você ter 30 anos. Ah, eu quero ser pastor. Você não precisa esperar ter 80 anos para virar um pastor. Você já é um pastor na sua escola. Você já é alguém que foi chamado para cuidar de pessoas. Não, eu quero ser advogado, então, sei lá, vai estudar, vai conversar com o advogado, vai ver se é isso mesmo que você quer. Então, viva com sabedoria, use a sua adolescência, não como um tempo para você jogar fora, mas como um tempo para você investir no seu futuro, para você pensar no seu futuro. Amém? Amém? Gente, essa pregação que eu estou me sentindo um pai, um tio. Pensa no seu futuro, menino, obedece, investe no seu futuro. Sai desses telefones. Estou me sentindo mal, está tudo bem. Mas sabe por quê? Porque Deus não é preguiçoso. E quem é preguiçoso não é filho de Deus. Deus não é preguiçoso, os filhos dele também não devem ser. Deus teve um filho e mandou ele para trabalhar para caramba. É isso que Deus tem para você também. Pô, vou ter que trabalhar muito, eu queria uma vida fácil. No céu. Aqui a gente vai ter que se esforçar. Sendo bem sincero com você, presta atenção aqui. Conhecer a Deus, eu falo isso porque eu estou hoje como pastor da juventude. Conhecer a Deus, ler a Bíblia, buscar a Deus, não é algo prazeroso. E, pô, Elton, vai me desanimar? Não é. Sabe por quê? Porque para mim é muito mais fácil assistir um filme do que ler a Bíblia. Para mim é muito mais fácil ouvir um podcast do que orar. Para mim é muito mais fácil assistir The Chosen e achar que aquilo ali é tudo que Deus pode falar comigo, está ótimo. Gente, conhecer a Bíblia leva tempo. Se Deus quisesse que fosse rápido, Ele tinha lançado um vídeo que você põe 2 vezes. Ele não lançou, Ele lançou uma Bíblia, Ele lançou um livro. Então conhecer a Deus é algo que você precisa demandar tempo, é algo que você não pode ter preguiça. Então o preguiçoso, ele nunca vai conhecer a Deus. Porque Deus, ele não se rende à sua pressa. A gente quer orar 5 minutos e quer sair de lá um teólogo. A gente quer buscar a Deus por 1 minuto e quer sair de lá com a resposta para toda a nossa vida. Conhecer a Deus não é para quem tem pressa, conhecer a Deus é para quem ama passar tempo na presença dEle. Então nós não podemos ser preguiçosos de conhecer a Deus. A Bíblia fala em Provérbios 21:25, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Gente, eu sou o cara mais sonhador que tem. A Raquel está de prova, a Raquel casou comigo. Gente, toda hora eu falo assim, meu sonho é isso aqui, meu sonho é aquilo ali. Eu tenho vários sonhos, mas a maioria desses sonhos, sabe quantos passos eu dei em direção a eles? Zero. E vários desses sonhos estão na mesma distância que estavam há 10 anos atrás, porque eu não fiz nada. O preguiçoso, ele morre de tanto desejar. O preguiçoso, ele morre falando assim, nossa, eu queria tanto viver isso, eu queria tanto viver aquilo, mas ele nunca faz nada.
Nós não podemos ser essa pessoa. Viver uma vida próspera tem a ver com você chamar a responsabilidade. Ei, esse aqui é meu sonho, eu vou correr atrás do meu sonho até o final. Ei, eu quero estudar naquela faculdade, eu vou para essa faculdade. Eu sou muito de boa, assim, eu não sou muito, eu tenho muita dificuldade de pensar no futuro, eu tenho muita dificuldade de me preparar, eu tenho dificuldade, eu estou sendo sincero com você, tenho muita dificuldade. Para mim é muito mais fácil fazer o que está fácil para mim aqui agora, e pensar lá na frente é muito difícil. Tipo assim, investir dinheiro, na minha cabeça não faz sentido, mas faz sentido, eu preciso aprender. Então, eu tenho essa dificuldade, mas a minha irmã é diferente. A minha irmã hoje, eu fui contando da minha irmã aqui, vocês acham que eu sou o irmão fracassado da família, né? Mas tudo bem. A minha irmã hoje, ela faz medicina. E a minha irmã, o que ela estuda, desde que ela tinha 15 anos, eu nunca vou estudar, até eu fazer 90 anos, eu nunca vou conseguir vencer. Aí você fala assim, a minha irmã estudava muito, sim, mas por quê? Porque ela tinha um sonho de se tornar uma médica, e hoje ela está estudando medicina, mas ela gastou a adolescência dela se preparando para isso. Lógico, ela ia no culto, ela buscava a Deus, ela tinha os seus amigos, ela assistia série, ela tem a vida dela, ela gosta, mas ela era sábia o suficiente para organizar o tempo dela com sabedoria. Qual é o seu sonho? Talvez daqui a 3 anos você pode ser alguém que a gente vai falar assim, ei, ele estava lá no culto sonhando e agora ele está vivendo o sonho dele. Ou talvez você pode ser alguém que vai chegar aqui e falar assim, tem 3 anos que eu estou sonhando com a mesma coisa e eu nunca fiz nada em relação a isso. Que esse não seja você. Show preguiça, amém? Preguiça não pode fazer parte da sua vida, preguiça não pode fazer parte do seu vocabulário. Amanhã o despertador vai tocar, quando o despertador tocar você já vai estar assim, olhando para ele assim, ele vai tocar e você fala assim, o vacilão. Você vai acordar o despertador, você vai acordar o domingo, você vai acordar, você vai ligar para o pastor Carlito e fala assim, ei, bora pro culto? Bora pro culto, pastor Carlito? Bora. Ele fala assim, meu Deus, que é isso? Eu não sou preguiçoso não, é isso aí. Então, gente, é decisão de vencer a preguiça, não pegar o caminho mais fácil. Era muito mais fácil para Jesus estalar o dedo e salvar todo mundo, mas ele escolheu a cruz. Ele escolheu carregar a cruz. Sabe como que o Filho de Deus vive? Não é escolhendo o caminho fácil, mas é escolhendo o caminho da cruz. É escolhendo o caminho do sacrifício. É escolhendo o caminho da renúncia. É escolhendo o caminho daquilo que é certo. Talvez tenha áreas da sua vida que você está tomando o caminho fácil. Eu vou namorar escondido, é mais fácil. Eu vou fazer isso aqui na hora errada, é mais fácil. Vou fazer agora, é mais fácil. Mas o inferno está cheio de pessoas que escolheram o caminho fácil, porque é para lá que o caminho fácil leva. O céu é cheio de pessoas que escolhem o caminho difícil. Tem várias coisas que eu morro de vontade de fazer e eu não faço. Sabe por quê? Porque eu não sou a Hannah, eu não sou escravo das minhas vontades. Tem coisas talvez que você tem vontade de fazer, mas se você escolhe o caminho difícil, se você escolhe o caminho daquilo que Deus tem para você, é um pouco mais complicado, mas eu posso te dar 100% de certeza de que no final vale a pena escolher Jesus todas as vezes. Amém?